Oi gente, aqui quem fala é o Lucas Borgesan e nessa aula a gente vai aprender função logarítmica. Então, função logarítmica vai ser mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Antes a gente viu então função afim, que ela cresce assim, então ela cresce constantemente, numa velocidade constante, faz uma reta no nosso plano cartesiano. Depois a gente vê a função quadrática, que ela tem esse formato aqui, função quadrática. Depois a gente vê a função que cresce dessa forma, cresce muito rápido. Essa daqui vai ser bem importante para nosso conhecimento de função logarítmica. Essa daqui é a função exponencial, né? E eu não posso esquecer que ela cresce também aqui para o outro lado, né? Ela cresce para o outro lado também, ela vem lá do segundo quadrante e ela nunca encosta no eixo x. Essa daqui é a função exponencial. Ela nunca vai encostar no eixo x, ela nunca vai ter altura zero, ela pode chegar o quão perto do zero tu quiser, mas em zero não. Então, isso daqui é um quebra-cabeça de como você algebriza as coisas da natureza e os fenômenos econômicos em geral. A gente tem, por enquanto, essas 4 funções, e agora a gente vai aprender a 5ª função, que vai ser a função logarítmica. Aqui tem um modelo de cada uma e o nome delas, e eu tenho que lembrar vocês que para você compreender de forma total a função logarítmica, você tem que entender a função exponencial. Porque a função logarítmica vai nascer de uma inversão da função exponencial. A gente pode falar que a função logarítmica acaba fazendo o inverso do que a função exponencial faz. Mas, além disso, para tu compreender logaritmo de uma forma completa, você tem que saber algumas outras coisas que antecedem logaritmo. Por exemplo, radicais. Então, a partir de radicais, você aprende as equações exponencial em geral. Depois de equação exponencial, você pode aprender função exponencial, que tem mais detalhes, tem mais conteúdo em cima, é uma evolução da equação exponencial, e depois equação logarítmica, que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai trilhar aqui por baixo. Ainda nesse vídeo a gente também vai ver função logarítmica, a gente vai estar trilhando de novo aqui por baixo para conseguir entender esse conteúdo. Eu acredito que logaritmo tem em geral uma má fama por causa disso daqui. Por causa disso que eu estou te mostrando. Porque não basta você olhar e falar, vou aprender logaritmo. Ele requer muita coisa antes, ele requer toda uma construção para tu entender o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos começar por radicais. Quando eu falo de radicais, eu quero dizer contas desse tipo aqui, ó. Claro, isso aqui é uma conta de potência, mas tu já vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu tenho 4 ao cubo, e claro, 4 ao cubo a gente sabe que significa 4 vezes 4 vezes 4, que se tu fizer a conta com calma, é 64. Mas agora eu digo que a gente trabalha com radicais quando eu tenho isso daqui. 4 elevado, agora não é o cubo, agora é o 3,5. Fica difícil de imaginar o que está acontecendo. Porque quando a gente tem 4 ao cubo, eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4. É tranquilo. Mas e agora? O que eu vou ter? 4 elevado a 3,5. Será que é 4 vezes 4 vezes... E agora? É estranho de imaginar, né? Então o que a gente faz é primeiro transformar esse expoente aqui numa fração. Então eu sei que a fração que gera o 3,5 é 7 sobre 2. Esse é meu novo expoente. Agora eu uso a regra de quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora do conteúdo de radicais. E eu vou ter isso daqui. Então o 2 ele vem aqui para fora numa raiz, por isso radical, e o 7 vem aqui para dentro. Se tu faz 4 elevado a 7, você vai ter 16.384. E agora começa a bater um desespero, porque a gente tem que tirar a raiz quadrada disso, né? Só que você, na verdade, deveria ter trilhado outro caminho. Esse 4 elevado a 7 aqui já tá te dando uma forma fatorada do 16.384. Esse 4 elevado a 7 aqui, a gente não pode esquecer que significa 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 7 vezes, né? Que, por sua vez, como isso aqui está na forma fatorada e eu preciso da raiz quadrada, eu vou pegar só os pares de números aqui, ó. Cada par de número 4 vai me gerar um novo 4, e esse 4 sozinho aqui, o que será que acontece? Vamos ver. Esses números aqui geram um par, e esse 4 aqui sozinho vai voltar a ter uma raiz. Isso aqui é a raiz quadrada. Eu não expressei o 2, mas quando a gente não expressa, a gente subentende como raiz quadrada, né? Agora, 4 vezes 4 vezes 4 é 64, e a raiz de 4 é 2. Então, vou ter 64 vezes 2, que é 128. Então, a matéria de radicais gira em torno desse tipo de conhecimento, de elevar números a expoentes fracionários ou expoentes negativos. É muito interessante para você conseguir fazer todas as questões de logaritmo, você estudar primeiro, antes, bastante, radicais. Depois de radicais, agora a gente vai estudar então equação exponencial. Uma equação exponencial ela tem essa carinha aqui. É quando o x ele não está na Terra, o x ele está voando, o x ele é um expoente. Para tu resolver uma equação assim, tu vai querer bases iguais dos dois lados da tua equação. Então eu vou querer 3 elevado a x na esquerda e 3 elevado a 3 na direita.
A partir do momento que você tem bases iguais dos dois lados, você pode cortar elas. Você pode cortar essa base com essa base aqui. Então, aquele x e aqueles 3 que estão voando caem, e você tem x igual a 3 como solução dessa equação exponencial. Agora, um outro exemplo. Vamos ver um exemplo mais difícil, que nem esse daqui, ó. Equação exponencial, um pouco mais complexa. Através dos meus conhecimentos de radicais, eu sei que a raiz pode virar um expoente, vai virar um meio, e eu vou ter uma coisa bem bizarra. 3 elevado ao meio elevado a 3x, sim, é uma trinca, é uma tetração. Agora, aqui, eu vou transformar não a base igual, eu quero 3 elevado a 3. Estou fazendo tudo isso porque eu queria ter essas duas bases iguais aqui, ó, 3 e 3. Agora, essa tetração, que é a potência de potência, eu tenho 1 meio elevado a 3x. Você pode multiplicar eles. Isso a gente aprende no conteúdo de radicais também. Então, vou ter 3 elevado a 3x, aqui eu já estou cortando a base também, vai cair meus expoentes, isso vai me levar a 3x sobre 2 igual a 3. Resolver essa equação agora é batata, 2 passa multiplicando, 3 passa dividindo e x é igual a 2. Então a equação exponencial é um outro conteúdo que também é preciso para entender logaritmos, eventualmente, e gira em torno desse tipo de questão aqui. Agora vamos evoluir isso aqui mais um passo, vamos agora para a equação logarítmica. Então vamos dizer que eu tenho o 27. O 27 ele está lá, sozinho, tranquilo, de repente alguém não quer mais 27, agora alguém quer o logaritmo de base 3 de 27. Então é aqui que nasce o logaritmo. É uma função, é uma operação também que vai transformar esse meu 27 em algum número. Quanto que é 27 logaritmado na base 3? Eu não sei. E tudo que eu não sei na matemática eu vou chamar de x para tentar resolver, né? Então qual que é o efeito que o logaritmo faz? Como ele é a função inversa da função que exponencia as coisas, se eu tentar passar o logaritmo para o outro lado, para resolver uma equação, o que ele vai fazer é exponenciar o x. Então o meu 3 ele vai passar para o outro lado, empurrando o x para cima. E é por isso que para saber a equação logarítmica você precisa de equação exponencial antes. Porque agora o que eu vou querer fazer? Eu vou querer igualar as bases, então meu 27 vai virar um 3 elevado a 3 e um 3x do outro lado. Corto as bases, por fim eu vou ter x igual a 3, 3 igual a x ou x igual a 3. Então outro exemplo, vamos dizer que eu preciso calcular o logaritmo de 16 na base 2. Eu posso ficar trocando a base do logaritmo, tá vendo? Eu vou pegar agora esse meu logaritmo e empurrar para o outro lado, só que dessa vez vai ser um 2 que vai estar lá em cima, empurrando o meu x por causa da base, e eu vou ter 16 igual a 2x. Quero deixar em bases iguais, o meu 16 vai virar um 2 elevado a 4, vou cortar as bases e x é igual a 4. Pronto, é nesse ritmo que tu calcula logaritmos, tá vendo? Não é tão difícil, a princípio. Vamos para um logaritmo mais doidão, então. Vamos dizer que alguém te pediu o logaritmo de 10.000 e não escreveu nem a base para você. Então você vai lá e escreve do lado igual a x. Quando alguém não escrever a base do logaritmo para você, por definição, a base do logaritmo é 10. É um 10 que tem escondido aqui se ninguém escreveu. Então vou pegar o 10 que está escondido aqui e jogar ele para o outro lado, empurrando o x para cima. Eu vou ter 10.000 igual a 10x. Vou querer bases iguais, o meu 10.000 em base 10 é 10 na 4. Corto as bases, o meu x vai ser igual a 4. Vamos evoluir mais um passo agora de equação logarítmica, agora eu vou para a função logarítmica. Então a função logarítmica é aquela que segue esse modelo, ó. Log numa base b, b de base de x. Esse x aqui eu posso chamar de logaritmando, e o b, claro, é a base. Para você fazer esse cálculo, tudo que é x vai ter que ser trocado por 1 sobre 8. Então você coloca o log na base 2 de 1 sobre 8. Eu não sei quanto é que é esse valor, então quando a gente fazia esse cálculo agora há pouco, a gente colocava igual a x, né? Só que quando tu trata de função, se tu botar isso aqui igual a x, tu pode confundir com o x que define a variável da tua função aqui, esse x que já existia. Então vamos usar outra letra, vamos usar y para isso, né? Faz bastante sentido você usar y, até porque é o resultado da tua função. Então, se eu quero resolver essa equação aqui, eu vou reescrever ela lá num canto para não trabalhar com dois sinais de igualdade ao mesmo tempo. E, vamos lá, qual que era o processo? Eu vou pegar esse 2 e tacar para o outro lado, empurrando meu y para cima. Então eu tenho 1/8 igual a 2y. E com conhecimentos de radicais, a gente sabe que isso aqui é 1 sobre 2 ao cubo, então ele é o inverso do 2 ao cubo, então ele é 2 elevado a menos 3. É isso que acontece quando tem 1 sobre uma potência de alguém. Você transforma no sinal de menos esse 1 sobre. A gente aprende isso lá em radicais. Agora eu corto as bases aqui e eu vou ter y igual a menos 3. Ou seja, o meu f de 1 sobre 8 vale menos 3. Vamos ver um exemplo de uma questão aí de provas ou de concursos? Então a questão poderia ser assim, ó. Uma determinada planta rasteira tem seu comprimento em metros definido pela função f de t igual a 3 lnt com t em anos,
Quanto tempo será necessário para que a planta tenha 6 metros? Se uma pessoa não estudou função logarítmica em geral, isso aqui é totalmente abstrato, isso aqui é totalmente grego. Então, para eu conseguir resolver isso daqui, eu vou ter que saber que ln significa logaritmo natural. Logaritmo natural por quê? Porque ele tem a base e do E de Euler, que é um número que aparece muito na natureza. Então, o E de Euler vale aproximadamente 2,7 e essa que é a base do meu logaritmo aqui, do meu ln, logaritmo natural. Então, se eu quero resolver essa equação, eu quero saber quando que isso daqui dá 6, né? Quanto tempo será necessário para que a planta tenha 6 metros? O meu t é o tempo, eu não vou colocar o 6 ali, né? O que eu quero é que no resultado eu tenha 6 metros. E o tamanho é definido por f de t. Então eu vou querer que 3 ln de t seja igual a 6. Eu posso livremente pegar esse 3 que está aqui na frente do logaritmo natural e passar dividindo. Eu vou ter ln de t igual a 2. A base do meu ln, aparentemente não, ele realmente é E de Euler, que é aproximadamente 2,7. Então o que vai acontecer? Eu vou jogar ele para o outro lado e eu vou ter o t igual ao E de Euler elevado ao quadrado. Então meu t é aproximadamente 2,7 ao quadrado. E se você faz 2,7 vezes 2,7, você vai ter 7,29. O tempo aproximado é de 7,29 anos. Agora uma discussãozinha sobre a questão de concurso. Isso daqui provavelmente teria alternativa, poderia estar... Uma das alternativas poderia ser entre 7 e 8 anos. Numa questão de concurso ele poderia estar perguntando aproximadamente, quanto tempo aproximadamente será necessário. Aí você tem essa liberdade de aproximar, igual eu fiz aqui. Alguns concursos vão te dar o valor de E, assim, vão te avisar que ele é 2,7, outros não. Então é bom você decorar que o E de Euler é 2,7. É uma das constantes da matemática, assim como o π. Ela é muito bonita, ela tem vários usos. Você pode procurar uns vídeos lindos aí na internet sobre essa constante. Então tem ela em mente, 2,7, assim como o π, né, 3,14. E alguns concursos vão te avisar que o ln é o logaritmo natural, outros não. E também, muitas vezes, eles vão, às vezes, até te dar já o valor de 2,7 elevado a alguma potência, se essa potência for maior, né? Ele pode falar assim, considerando que 2,7 elevado a 9 é igual a alguma coisa, já tem um cálculo para você, mas daí provavelmente tem alguma continha no final para fazer, para alguém não só copiar aquele resultado. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nossos conhecimentos de função logarítmica. Vamos analisar agora o domínio da função logarítmica. Então, o domínio de uma função logarítmica com esse modelo é tal que é os reais, né? Se ninguém falou nada pra gente, é os reais. Porém, você nunca pode ter o x menor do que zero, o menor ou igual a zero, nem o b também não pode ser menor ou igual a zero. E agora você deve estar se perguntando, por quê? Né? Por que que antes eram os reais e agora você está me dizendo que o x tem que ser positivo e o b tem que ser positivo? A gente pode fazer um teste para eu te mostrar por que essas condições de existência, a gente fala, para que essa função funcione. Vamos imaginar então uma função com a base 5, a função logarítmica com base 5, log 5 de x. Se eu entregar menos 5 para ela, o que será que vai acontecer? Eu vou ter log de 5 menos 5 igual a y, né? Estou trocando x aqui por menos 5. Vou tentar resolver isso aqui normalmente, passando 5 para o outro lado, empurrando. E eu vou ter menos 5 igual a 5y. Eu não posso cortar essas bases porque elas não são iguais. A questão é que eu nunca vou conseguir me livrar desse sinal de menos aqui. Eu não posso falar que meu y é menos 1, isso também não vai fazer muito sentido, porque teria que ter alguém aqui em cima que ia cair, mas o sinal de menos está aqui embaixo, não é do expoente que está aqui em cima. 5 elevado a quanto que dá menos 5? 5 elevado a menos 1 não é menos 5, é 1 sobre 5. 5 ao quadrado não é menos 5. 5 elevado a 0 é 1, também não é menos 5. Eu nunca vou conseguir transformar esse lado da equação em menos 5. Isso aqui nunca vai ser verdade. Então, que regra que eu quebrei? Eu entreguei menos 5 para minha função. Eu entreguei menos 5 para o x, e olha só a condição de existência. X tem que ser positivo, b tem que ser positivo, a gente quer só positividade na questão de função logarítmica. Você, inclusive, poderia visualizar isso no gráfico da função exponencial, porque o que tu provocou aqui do lado é um expoente, é um exponencial, e o gráfico dela vai ser mais ou menos assim. Quando que isso daqui vai ser negativo? Quando que ela vai ir para baixo da Terra? Quando que ela vai ter um valor aqui negativo para baixo? Nunca, né? Ela vem aqui, ela nem encosta no zero, por isso que não é menor ou igual aqui, não pode ser zero também. Como é que ela vai ser negativa, então? Não dá, né? Então, olha só, memoriza, anota aí. Condição de existência para um logarítmico. X maior que zero, b maior que zero, e tem mais uma condição, tá? O b não pode ser 1. Você pode fazer o teste aí no papel, ver o que acontece se tu define a base de um logaritmo como 1. Tenta fazer uma conta parecida com aquela que eu fiz, do menos 5 para a base menos 1. Vai dar muita treta na matemática se a base for 1.
Então não pode, tá? Essas 3 condições aqui são as condições de existência de um logarítmico. Vamos fazer um exercício sobre isso. Então, um exemplo. Determine o domínio de f de x igual a log na base x de x menos 2 dividido por 3 menos x. Então tá, eu quero garantir o domínio dessa função. Então a princípio é os reais, só que eu tenho que ver o que dá treta, o que faz essa função falhar. Eu quero que o meu x menos 2 seja maior do que 0, porque esse é meu x dentro do logaritmo, eu preciso que isso aqui seja maior do que 0, só positividade no logaritmo. Agora sobre a base, eu preciso que a base seja maior do que 0 e diferente de 1, então eu escrevo x maior que 0 e diferente de 1. E agora para o denominador, né, eu preciso que eu não divida por 0, então eu tenho que ter 3 menos x dividido por 0. Divisão por 0 não existe na matemática, né? Então tá, agora eu resolvo cada um desses passos, vamos dar uma avaliada neles. Aqui implica para mim que o meu x tem que ser maior que 2, meu x maior que 0 não implica mais muita coisa, nem o x diferente de 1, e aqui implica para mim que o meu x tem que ser diferente de 3. Agora eu preciso criar um domínio para minha função, ou seja, o conjunto de coisas que eu posso entregar para ela é aquele domínio que atende tudo isso daqui. Então, eu quero que o x seja maior que 0, eu quero que o x seja maior do que 2. Então, se eu garantir que o meu x é maior que 2, já está garantido que é maior que 0. Se eu garantir que é maior que 2, já estou garantido que não é 1. Mas diferente de 3, não. Então, vou ter que escrever que o meu x é maior do que 2 e que o meu x é diferente de 3. E claro, né, aquela respostinha completa. Eu quero que o meu domínio é tal que x pertence aos reais, tal que x é menor do que 2 e x é diferente de 3. Fecha chaves. Esse aqui é o domínio da minha função acima. Agora, o gráfico da função logarítmica. Então, o gráfico da função logarítmica vai nascer a partir do gráfico da função exponencial, dando uma giradinha nela, né? Já que a função logarítmica é o inverso da exponencial, ele vai crescer muito parecido com o exponencial, só que assim, ó. Tá bom, mas, Borgesan, para mim isso daqui não é o gráfico da exponencial. Será que não? Se tu virar tua cabeça, eu acho que tu consegue enxergar a função exponencial escondida aí, né? E claro, ela também cresce pro outro lado aqui, né? E ela nunca encosta no zero, só que agora é no eixo y. Tá vendo a similaridade? Então o gráfico da função exponencial é isso, só que claro, eu posso colocar alguns valores para minha função exponencial, posso dar umas modificadinhas na minha função logarítmica também, e o gráfico pode divergir bastante do que a gente está vendo aqui. Então eu vou mostrar para vocês usando outro aplicativo. Pronto, estou usando aqui o Desmos então para vocês visualizarem como é que funciona o gráfico da função exponencial. Conforme eu mostrei para você no slide, olha só o gráfico da função exponencial, ela é essa curva e repara, ela nunca encosta no eixo y, ó. Por mais que pareça, ela nunca vai encostar. Ah, encostou agora. Não, você dá um zoom e você vê que ela não encostou, tá? Nunca vai ser 0. Por mais que você queira, ela não pode encostar. Então tá. A não ser que eu faça as modificações, né? Eu posso mudar esse gráfico aqui, mas é uma função desse modelo, não. Repara, não tem base aqui. Então qual será a base desse gráfico? 10, né? A base é 10. Então, se eu não escrevi nada, agora a base vai ser 10. Vou modificar essa função, vou botar um 3 aqui para ver o que acontece. Põe. A função ficou maior. Faz sentido, né? Estou aumentando os valores, essa função é crescente, eu botei um 3 ali, ela aumentou. Vou botar um 3 aqui fora. Ela aumentou. Mais ainda, ela ganhou 3 de altura, né? Ali eu estava multiplicando os meus valores de x por 3. E se eu botar um 3 aqui, ela mudou a curva dela, né? Ela mudou a curva dela um pouquinho. Agora você deve estar preocupado. Professor, se alguém me pedir para desenhar o gráfico de uma função e é, por exemplo, 5 aqui, como é que eu sei qual que vai ser a curva, né? Quando você entrega 10, deu 5. E aí você sabe que passou por esse ponto. E outra coisa, uma função exponencial sempre passa pelo ponto 1 aqui. Então você já tem 2 pontos. E se você tem esses 2 pontos e a impressão de como que é uma função exponencial, você consegue fazer a curva, né? Você tem esse ponto aqui, sabe que não pode encostar aqui, você consegue fazer a curva aqui com o lápis, certo? Então, se eu trocar isso aqui por 8, olha só, quando eu tenho 10, ela vai dar quanto? Vai dar 8, né? Faz bastante sentido aqui, ó. 10 vai dar 8. Então, vamos colocar aqui algumas coisas, algumas barrinhas que a gente pode controlar. Por exemplo, eu posso colocar aqui a letra A, onde A está valendo 1. Se o meu A for aumentar, como se eu estivesse somando 3 na minha função, olha o que vai acontecer com o meu gráfico. Ele vai subir ou descer, certo? Então tá, deixa eu tirar esse A daqui, vamos fazer o meu A agora multiplicar meu gráfico. Se o meu A é maior do que 0, ele vai mudar a minha curva, olha só. Ele muda a minha curva. Tá, e como que eu desenho o gráfico se eu preciso desenhar o gráfico por algum motivo? Você entrega um ponto para o seu gráfico, calcula, vê quanto é que dá, entrega outro, só que você já tem o conhecimento que a curva do logaritmo é mais ou menos assim, já tem isso registrado aí.
que ela passa sempre pelo ponto 1, 0. Repara, não importa o quanto eu mexa, meu logaritmo sempre passa por aquele ponto 1, 0. É um ponto fixo do meu gráfico, ó. Então você sempre tem essa informação. E você também já sabe que ela nunca pode encostar no eixo Y, né? A não ser que eu faça alguma modificação muito forte nela aqui. Então, repara, quando o meu A for negativo, olha o que acontece com a minha função logarítmica. Ela vira de cabeça para baixo. Isso acontecia também na função exponencial, né? Ela vira de cabeça para baixo. Se meu A for negativo, se eu tenho menos log, também conhecido como colog, muito raro, mas tem gente que chama de colog. E olha só, eu posso aumentar aqui, posso diminuir aqui. E outra coisa que pode acontecer, essa é a mais perigosa que eu tenho, eu posso subtrair ou adicionar um valor de A aqui dentro. Se eu estou adicionando 0, eu não mudei nada, ainda é a função log de x na base 10. Só que se eu aumentar 3, olha o que vai acontecer. E agora isso daqui é um perigo, quando você tem um mais 3, um menos 5, alguma coisa, porque isso quebra as coisas que a gente se acostuma com logaritmo e que a gente vive lendo em apostila, em vídeo e em vídeos, que é o seguinte, aquele ponto fixo morreu, né? O ponto 1, 0 já era. Só que eu consigo calcular qual é o novo ponto fixo, né? É só eu adicionar ou subtrair a quantidade que eu tinha ali. Por exemplo, se o meu A é 2, se tem um mais 2 ali, o meu ponto fixo foi do 1 para o menos 1. O que aconteceu? Eu subtraí 2. Então, se o meu A é uma soma de 2, o meu ponto fixo, ele, muito pelo contrário, ele subtrai 2. Se o meu A é 4, se eu somei 4, meu ponto fixo, ele subtraiu 4 a partir do 1. Ele foi para o menos 3. E se o meu A for negativo, aí ele soma. Né? Se o meu A for negativo, ou eu estou fazendo uma subtração de 3 aqui, eu somei 3 no meu ponto fixo. Quer ver como 4 ainda é um ponto fixo? Olha só, eu posso botar aqui o coeficiente B e mexer ele para você ver que o 4 agora é um ponto fixo. E agora eu posso mexer o B para você ver. E agora eu posso mexer o B para você ver que é um ponto fixo. Ó. O 4 agora que é o ponto fixo que eu adicionei. E também ele quebra a regra, essa regra é perigosa porque, além disso, essa regra é perigosa porque agora ela não encosta no eixo Y, só que dependendo do valor de A aqui, ó, ela ultrapassa o eixo Y, cruza, né? Então, nem tudo está tão bem definido numa função logarítmica. Se eu tenho esse modelinho aqui apenas alterando a base, sim, eu posso afirmar aquelas coisas, mas dependendo de como alguém manipular uma função logarítmica, nem tudo é sempre verdadeiro. A melhor maneira de tu ter certeza sobre um argumento teu em cima de uma função logarítmica é entregando pontos e desenhando, fazendo um mini rascunho da tua função logarítmica de como vai fazer. Se você tiver 2, 3 pontos de uma função logarítmica, você já consegue imaginar como é que vai ser a curva e quais vão ser as regras diante dela. Gente, espero que tenham gostado da aula. Valeu, deixa o like e se inscreva no canal aí. Valeu.